Convidado, conforme requerimento número 167/2024, de autoria deste vereador, aprovado por este plenário, abriremos um espaço nesta sessão para recebermos o delegado de Polícia Civil, senhor Odair Rogério Sobreira Xavier, para discorrer acerca dos trabalhos desenvolvidos pela Polícia Civil no município. Convidamos o senhor Odair para que se dirija até a mesa dos trabalhos. Concedemos a palavra por até 15 minutos ao nosso convidado. Boa tarde a todos, boa tarde ao presidente da casa, aos nobres vereadores, senhoras e senhores, boa tarde aos cidadãos que se encontram nessa sessão. Primeiro, agradecer pelo convite. Estivemos conversando em alguns eventos aí no município e tive a grata satisfação de receber o convite do nosso presidente para uma rápida exposição sobre a segurança pública do nosso município, que é um tema em voga. Qualquer churrasco, qualquer encontro, qualquer mesa que a gente está, a segurança pública é um assunto de destaque e preocupação de todos, seja alguém que diretamente esteja envolvido na segurança pública, seja o cidadão, seja as senhoras, os senhores responsáveis pelas políticas do nosso município. E não poderia ser diferente, dada a importância e as consequências da segurança pública na vida de cada cidadão. E eu queria, rapidamente, quero só trazer algumas informações aqui para os senhores a respeito do panorama nacional, estadual e da nossa cidade, para que a gente tenha uma ideia geral como está a segurança pública em Brusque. E já adianto que temos motivos para comemorar. Muito bem. Como já anunciado, eu sou delegado de polícia, eu sou o titular da primeira delegacia de polícia aqui da comarca de Brusque e estou aqui na cidade desde novembro de 2023. Eu venho de São Bento do Sul, onde eu trabalhei lá por 16 anos, portanto estou aqui em Santa Catarina já há quase 20 anos. E eu encontrei uma cidade bastante promissora na segurança pública, que eu já tinha, em razão disso, até pretensão de vir trabalhar aqui na cidade. Falando em panorama nacional, nós temos hoje uma situação preocupante. Preocupante porque nossos índices eles não são nada agradáveis, né? Muito pelo contrário. Nós temos um índice de homicídio de 22, quase 22,5% de homicídios por cada 100 mil habitantes. Um índice bastante preocupante se comparado com outros países, com outras nações, talvez muito menos desenvolvidas que nós. Portanto, eu acho que dá para a gente evoluir muito mais na questão de segurança pública e principalmente nesses índices de crimes violentos, que é o homicídio, que é o roubo, o latrocínio. E na nossa realidade estadual, no nosso estado, Santa Catarina apresenta um índice favorável, um índice tranquilo, que é mais ou menos 8,5% de homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes. É tranquilo? Sim, é tranquilo, mas estamos trabalhando de forma incessante para que a gente consiga melhorar ainda mais esses índices. Porque podemos evoluir mais, podemos chegar a um panorama europeu
a um panorama do Estado americano, nós temos condições para isso, né? Santa Catarina tem investido fortemente na segurança pública, tem investido na tecnologia, tem investido em efetivos. Nós estamos agora acabando uma formação na Academia de Polícia para reforçar o efetivo, em especial o efetivo aqui de Brusque, que foi uma promessa do nosso delegado-geral quando ele veio aqui, e a importância de cada um dos vereadores, cada um dos cidadãos também participar nessa cobrança, né? Pedir para reforçar o efetivo da Polícia Civil de Brusque, que já tem uma defasagem histórica e agora está cada vez mais complicado. Só para os senhores entenderem, nós só em Brusque nós temos uma média de 20 mil registros de ocorrências por ano. Então, é um número bastante elevado para um efetivo de 42 policiais. Então, nós aqui em Brusque, nós temos uma média de 3 policiais, aliás, um policial para cada 3 mil habitantes. É um número bastante baixo, se considerarmos que a média do país é um policial para 2 mil habitantes. Então, o número é realmente bastante reduzido, é impossível conseguirmos atender toda a demanda que chega na delegacia, apesar do esforço, apesar dos policiais têm se demonstrado bastante empenhados, se desdobrarem para atender cada um dos registros que chegam ali, mas é humanamente impossível a gente dar uma resposta satisfatória, aquela resposta que queríamos entregar para a comunidade. Santa Catarina tem um índice favorável de homicídios, que é o crime de referência para que possamos entender o panorama de criminalidade, e Brusque é ainda mais favorável, motivo que nós somos a 3ª cidade mais segura do estado e a 13ª do país. E por pouco não ficaríamos numa situação ainda mais tranquila se não fosse aquelas fatalidades, aquelas lamentáveis situações que ocorreram no final do ano, como os senhores puderam bem acompanhar pela imprensa. Então, o que eu trago aqui para os senhores é a nossa dificuldade, que já é uma realidade já conhecida, a dificuldade da Polícia Civil atender toda a demanda que chega na delegacia, seja na minha delegacia, que é a primeira delegacia, na segunda, na própria Divisão de Investigação Criminal, que é a DIC, que os senhores também conhecem, e na DPCAM, que é uma delegacia que atende as pessoas mais vulneráveis, aquelas pessoas que chegam no plantão policial, aquelas pessoas que chegam na delegacia em situações de extrema vulnerabilidade, que é o idoso, vítima de violência, que é a mulher, vítima de violência doméstica, que é uma criança, vítima de abuso sexual. E nós temos que apresentar uma resposta, ainda que tenhamos que nos desdobrar, nos transformar, duplicar, né, a nossa capacidade para que a gente consiga realmente atender essas situações mais emergenciais. Eu quero me colocar à disposição rapidamente, porque o tempo é curto, mas destacar, antes de mais nada, o empenho que tenho percebido aqui na cidade de Brusque, não só do poder público, mas também da iniciativa privada. É uma referência, eu acho que até a nível nacional, né? Nós temos uma iniciativa privada bastante comprometida com a segurança pública, é um investimento significativo, e nós temos um poder público que não mede esforços também para resolver aquelas demandas que, no caso, a Polícia Civil, que é responsável pelas investigações, apresenta. Seja através da Câmara, aprovando suas leis, ou seja através do próprio Executivo, né, direcionando aquelas verbas que vêm para suprir ou suplementar, essa é a palavra, suplementar a ausência, né, do Estado. Não porque o Estado abandona, mas é porque realmente é uma situação bastante difícil para atender toda a demanda no Estado. Então é compreensível, né? Em 2025 nós tivemos um investimento aí, creio, de 92 milhões de reais no Estado. Então imagine os senhores,
o nosso estado é pequeno, mas a demanda é forte e o investimento também está acontecendo. Portanto, essa soma de esforços, tanto do poder público quanto da comunidade, o comprometimento de cada cidadão e da iniciativa privada tem apresentado esses resultados que nós temos motivos para comemorar. Sim, comemorar, mas acredito eu, e também acredito que os senhores há de concordar comigo, que podemos melhorar bastante ainda, né? Estamos no caminho certo, diria desta forma, que podemos avançar e apresentar aí, quem sabe em 2024, aliás, para 2025, para 2026, para que possamos alcançar o primeiro lugar no ranking nacional. Esse é o objetivo. Então, senhor presidente, me coloco à disposição, o tempo é curto, não dá para trazer todas as informações, obviamente, e me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Obrigado, delegado, pela presença. Então, foi mais no sentido da gente trazer o senhor aqui para poder se apresentar para a comunidade, para todos os vereadores, né? Foi mais nesse sentido o convite. Até a gente chegou a comentar na semana retrasada, né, sobre a necessidade do abrigo para mulheres vítimas de violência, né? Se o senhor querer aproveitar mais um pouco do tempo para falar sobre esse assunto, fica à vontade. Excelente. Senhor presidente, a Casa Abrigo, para que os senhores entendam, é um local que a polícia ela tem a condição de colocar uma mulher vítima de violência que está sob ameaça, que não tem para onde encaminhar. Então, como já tive experiências em outras comarcas, como que funciona? A mulher chega na delegacia, faz o boletim de ocorrência, comunica ali a situação de violência doméstica e muitas vezes a mulher não tem para onde ir. São mulheres que vêm de outros estados, são mulheres que têm conflitos familiares, que não está limitado ao seu companheiro, ao seu marido, tem problemas, às vezes, de outras situações de violência, inclusive pelo pai, pelo irmão, e não tem para onde ir. E eu sinto que existe realmente uma dificuldade no plantão, que na madrugada você não tem onde colocar essa mulher. Então eu comentei com o presidente a necessidade de se pensar um projeto. Eu sei que a iniciativa desse projeto, por gerar despesa, seria do Executivo, mas o papel fundamental da Câmara, inclusive para aprovar a lei e para provocar o Executivo, no sentido de se pensar num projeto de uma casa-abrigo no município. Se não exclusivamente de Brusque, talvez um consórcio com outros municípios que possam dividir as despesas e passam também pelas mesmas angústias que Brusque, que é não ter onde colocar uma mulher vítima de violência. Qual é a diferença? Às vezes me perguntam, qual a diferença com a casa de passagem, que às vezes alguns municípios têm. Na casa de passagem, o acolhimento é da mulher que não está sob risco, ela não está sofrendo nenhuma ameaça. A casa-abrigo, ela fica no endereço sigiloso, nem os policiais às vezes têm conhecimento, e é melhor que não tenham mesmo. A mulher é colocada por um período maior nesse local, com os seus filhos, né, menores, e lá a gente tem condição, com a Secretaria de Assistência Social, em dar um apoio mais efetivo para essa mulher. Porque nós corremos o risco de duas possibilidades. Não ter onde colocar essa mulher e ela voltar para casa e ser vítima, ser revitimizada, né, pelo mesmo agressor, ou ela ser colocada em uma casa de amigo, uma casa de parente, e o agressor já pressupõe onde ela vai ficar. Então, de certa forma, isso não é tão efetivo. O melhor seria uma casa-abrigo onde essa mulher pudesse ficar de forma sigilosa, sob proteção policial, inclusive, se for necessário. Pelas comarcas que eu passei, isso tem funcionado muito bem.
Então, talvez se tiver dificuldade para fazer esse projeto, que realmente é um projeto que exige um empenho um pouco maior, é buscar experiência em outras cidades. Como eu vim de São Bento do Sul, lá a Casa Abrigo funciona muito bem. É uma experiência interessante que eu tive. Seria isso. Obrigado, delegado, então, por ter aceito o convite. Com certeza a gente vai levantar o assunto aqui dentro da Câmara de Vereadores novamente. A gente vê se multiplicando esses casos de violência contra a mulher. Parabéns pelo seu trabalho na frente da delegacia, junto com o professor e delegado também, Fernando de Faveri, né? E seja bem-vindo aí na Câmara sempre que puder. Obrigado. Obrigado a todos.